Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, amigas. Como é maravilhoso vivermos nesta época e podermos compartilhar os ensinamentos do Salvador, como agora, nesse momento, através desta mensagem. Hoje, nós vamos estudar Doutrina e Convênios 102 e 103. Doutrina e Convênios 102 é uma revelação dada a Joseph Smith, na qual o Senhor instrui sobre um conselho que seria formado em Kirtland e seria presidido pela primeira presidência, no caso, Joseph e seus conselheiros. Joseph, então, recebeu essa orientação para que pudesse instruir aos santos e a ele mesmo como era o governo de Deus na terra. Joseph, ele relatou que ele teve uma visão em que viu Pedro com 2 conselheiros, com o coro, com o grupo dos 12, com os santos, e numa reunião de conselho. E ele foi inspirado desta visão. Eu fico pensando assim, que maravilhoso, que época extraordinária, saber que temos profetas vivos, que os céus estão abertos, que recebemos revelação e vemos os profetas nos guiando. E foi isso que aconteceu. Posteriormente, Joseph ele criou um outro conselho no Missouri. E quando ele mudou depois para o Missouri, ele passou a presidir esse conselho e era o conselho que presidia. Claro que depois, mais tarde, o Quórum dos 12 foi organizado, e então nós temos os quórums presidentes da igreja, que é o quórum da primeira presidência, e o coro dos 12 apóstolos. Aqui no versículo 2, o Senhor ele ensina por que trabalhar com quórums. Então fala assim no 2. O sumo conselho foi designado por revelação com o propósito de resolver as dificuldades importantes que surgissem na igreja e que não pudessem ser resolvidas pela igreja ou pelo conselho do bispo, a contento dos interessados. Então, este conselho foi organizado com este propósito de resolver as dificuldades, né, de administrar a igreja. Eu tenho observado que quando nós... Desculpe, eu falei eu tenho observado, mas eu tenho lido dos profetas, né? Assim fica melhor, né? Que o trabalho da igreja é através de conselhos. A primeira presidência, o Quórum dos 12, quando dão uma diretriz para toda a igreja, eles se reúnem em conselho. O conselho da primeira presidência, o conselho dos 12 se reúnem, e a decisão só é tomada quando todos estão unânimes. E isso ajuda muito, porque esta é a vontade do Senhor. Eu tive várias experiências, na verdade, de trabalhar em conselho ao longo dos anos na igreja. Mas eu gostaria de mencionar uma ocasião em que eu tive a oportunidade de servir como presidente de estaca, e nós tínhamos o nosso sumo conselho, o conselho da estaca. Eu lembro que uma vez formulei uma pergunta, né, qual deveria ser o enfoque da estaca para aquele ano, e as irmãs das auxiliares, os irmãos do sacerdócio, todos foram comentando, dando suas sugestões. Eles acrescentavam sempre luz, não trevas, mas acrescentavam luz, davam suas ideias, suas opiniões. E por fim, a presidente da primária na época, ela comentou que o nosso foco deveria ser o templo. E nós morávamos em Londrina e organizamos então caravanas para o templo todos os meses do ano. E os santos tinham a oportunidade de viajar, era uma viagem de Londrina até Curitiba de 5 horas, e saímos de noite, chegávamos de manhã lá em Curitiba, frequentávamos o templo e retornávamos e voltávamos, chegávamos de noite, bem tarde. Mas isso trouxe bênçãos imensuráveis para todos os santos que lá viviam. E foi uma influência positiva em nossas vidas e na estaca e em toda a região. Muito bem. Aqui, o Senhor fala aqui nos versículos 10 e 11 o seguinte: e esta está
Desculpe, às vezes falha a voz, né? Vamos lá. E está de acordo com a dignidade de seu chamado, presidir o conselho da igreja, tendo ele o privilégio de ser assistido por outros 2 presidentes, designados do mesmo modo que ele foi designado. E em caso de ausência de um ou de ambos os que tiverem sido designados para assisti-lo, ele terá poder para presidir o conselho sem um assistente, e em caso de ele próprio estar ausente, ou os outros 2 presidentes, ou um deles, terá poder para presidir em seu lugar. Eu lembro do presidente Hinckley, quando ele foi chamado para servir como conselheiro na primeira presidência, os demais irmãos estavam enfermos, bem enfermos, e ele então continuou ali como conselheiro, presidindo a igreja e dirigindo, até que o Senhor teve o passamento do profeta e o Senhor chamou outro para presidir em seu lugar. Mas isso foi um exemplo da aplicação desta escritura. Hoje, na nossa ala, por exemplo, o bispo mudou da cidade e os conselheiros continuam presidindo até que seja chamado um novo bispo. E desta forma, é o governo da igreja. Não tem disputas, não tem brigas, não tem, como se diz, campanhas, mas tudo é feito de acordo com a vontade do Senhor. Muito bem. Aqui ele também ensina aqui sobre conselhos disciplinares. Por que existem conselhos disciplinares na igreja? Para ajudar o próprio membro, ajudar aquela pessoa. Existe um conselho disciplinar quando tem transgressões graves, por exemplo. Segundo motivo, para proteger os inocentes. E terceiro motivo, salvaguardar o bom nome da igreja. Mas todos esses conselhos, eles são conselhos de amor, que busca ajudar e salvar as pessoas. Muito bem. No 19, existe uma passagem aqui muito significativa. Depois que as evidências forem ouvidas e os conselheiros, o acusador e o acusado tiverem falado, o presidente apresentará a decisão segundo a compreensão que tiver do caso e pedirá aos 12 conselheiros que a sancione com seu voto. Nos conselhos, aqui está falando nos conselhos disciplinares, mas também nos conselhos de ala, estaca, da primeira presidência, do conselho dos 12, todos os conselhos, quem toma ação é o oficial presidente, aquela pessoa que preside, no caso da igreja, o profeta de Deus. Mas é ao ouvir todas as pessoas, após muita ponderação sobre tudo que é falado, então a revelação vem ao Senhor e o presidente da igreja dá a revelação para a igreja, no caso da estaca, o presidente da estaca para a estaca, e no caso do bispo para a ala, das presidências de socorro para a sociedade de socorro, e assim vai. Mas observe que não é uma votação. A maioria venceu. Nós queremos isso. Ou queremos... Não é por votação. É por revelação. Então o conselho, todos no conselho têm a oportunidade de falar, de expressar o melhor das suas experiências naquele assunto, tentar acrescentar mais luz àquele assunto. E depois de tudo isso, o presidente ele toma uma decisão e o conselho unânime aprova. E quando o conselho por unanimidade aprova, não importa a opinião individual de cada um, mas todos, a partir daquele momento, têm a mesma decisão. Assim que funciona um conselho. Muito bem. Os versículos 30, 31 e 32, então esse aqui foi dado para criar o conselho lá em Kirtland, que é diferente dos conselhos de estaca, pois aquele conselho, esse primeiro conselho, ele era presidido pela primeira presidência. Nos conselhos de estaca, eles são presididos pela presidência da estaca, tá bom? E essa seria a diferença. Aqui do 30 ao 32, o profeta Joseph, na edição de 1835, quando o Doutrina e Convênios foi impressa,
ele acrescentou esses versículos referindo-se ao Conselho dos 12. Vamos ver aqui. Ó. Há uma distinção entre o sumo conselho e os sumos sacerdotes viajantes que estiverem fora e o sumo conselho viajante composto dos 12 apóstolos em suas decisões. Da decisão do primeiro pode-se apelar, mas da decisão do último não. O último pode apenas ser chamado a juízo pelas autoridades gerais da igreja em caso de transgressão. Muito bem. Importante que quando o teto de apelação, né, no quórum dos 12, em algum assunto que exija a participação deles. Observe que sempre que é tomada uma decisão na igreja, essa decisão vem porque o profeta recebeu a revelação, mas foi aconselhado e orientado por todos os 12 apóstolos e mais os seus 2 conselheiros na primeira presidência. Muito bem. Então, essa primeira sessão aqui, 102, era para falarmos sobre conselhos. Agora, a sessão 103, ela fala sobre o acampamento de Sião. Os membros no condado de Jackson, Missouri, nós já falamos isso no vídeo anterior, eles foram expulsos de suas residências, a situação foi terrível, as pessoas começaram a população, né, queimar suas residências, roubar seus pertences, e eles foram expulsos praticamente só com a roupa do corpo. E eles ficaram numa situação terrível. Eles se reuniram um conselho lá na região, em Kirtland, e propuseram que 2 irmãos fossem até Ohio, né? Desculpe, lá no Missouri, no condado, eu às vezes troco. Lá no Missouri, no condado de Jackson, os irmãos tiveram que fugir, atravessaram o rio e chegaram no condado de Clay. Então eles se reuniram num conselho e queriam que 2 irmãos fossem até Kirtland para expor ao profeta o que estava acontecendo. Era uma viagem de 1.500 a 2.000 quilômetros, dependendo da rota a seguir. Então era muito difícil. Os irmãos estavam sem condições mínimas, eles perderam tudo que tinha, residência, bens, animais, estavam em estado de penúria mesmo. E 2 irmãos então se ofereceram para ele, que era Parley Pratt e Lyman White. Muito bem. A situação de Parley Pratt, ele não tinha mais nada, ele só tinha a roupa praticamente do corpo e fazia tarefas, pequenos trabalhos para se manter. A esposa estava enferma, ele não tinha nem cavalos para poder fazer essa viagem, que era muito distante. Hoje nós mandaríamos um WhatsApp, né? Mas naquela época não tinha nenhum desses recursos. Eram semanas para chegar até o destino. O que aconteceu? Então ele tomou essa decisão de ir junto com Lyman White, e então se prepararam, conseguiram 2 cavalos e partiram em viagem. E diz que esta viagem eles não pararam quando chovia, não paravam quando nevava, não paravam em situação alguma até chegar lá. E, chegando em Kirtland, Ohio, eles então tiveram a oportunidade de expor tudo ao profeta, que reuniu o conselho. Então o conselho e o profeta ouviram tudo o que estava acontecendo, todas as perseguições, tudo que estava acontecendo lá. E o profeta então, depois daquela reunião, em algum momento ele recebeu esta revelação que nós conhecemos como Doutrina e Convênio 103. Aqui o Senhor dá 2 motivos porque ele permitiu que toda aquela perseguição acontecesse. Primeiro, no 3, pois até agora os tenho tolerado, para que enchessem a medida de suas iniquidades, para que se enchesse o seu cálice. E o segundo motivo, para que os que chamam a si próprios pelo meu nome fossem castigados por algum tempo com um castigo severo e doloroso, por não terem de forma alguma atendido aos preceitos e mandamentos que lhes dei.
Lembra que eu já havia comentado na mensagem anterior que o profeta tinha recebido a revelação que a Nova Jerusalém seria edificada no condado de Jackson e que o bispo, o presidente, ele ia receber a revelação para mandar grupos em grupos, mas os santos, e que todos que para lá fossem deveriam viver a lei da consagração. Mas os santos começaram a ir em grupos enormes para lá e chegaram desenfreados e não viveram a lei da consagração. Lembra do povo de Israel, que Moisés queria levar o povo à montanha para que visse o Senhor, mas o povo temeu, não quis, e acabou tendo que vagar 40 anos no deserto até que toda aquela geração passasse e uma nova geração pudesse ir para conquistar a terra prometida. Aqui também os santos não quiseram obedecer a palavra do Senhor e quiseram seguir seu próprio rumo. E o Senhor, então, não aceitou a oferta que eles faziam. Mas ele explica aqui, nessa sessão, o Senhor fala que a partir daquele momento, as coisas, Sião iria prosperar e vencer seus inimigos. E do 7 e 8 fala assim: e tendo o cuidado de cumprir todas as palavras que eu, o Senhor seu Deus, lhes disser, jamais deixarão de prevalecer, até que os reinos do mundo sejam subjugados sob meus pés, e a terra seja dada aos santos, a fim de que possuam para todo sempre. Mas, se não guardarem meus mandamentos, e não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras minhas, os reinos do mundo prevalecerão contra eles. Observa que o Senhor diz assim, no 7, né? Se guardar minhas palavras, então jamais deixarão de prevalecer. Que princípio maravilhoso para cada um de nós. Não importa a situação que eu e vocês, que nós estejamos vivendo agora, mas se dermos ouvidos à palavra do Senhor, nada poderá nos deter, prevaleceremos sobre todas as coisas. Talvez, às vezes, eu e você, nós tenhamos uma visão distorcida, porque o mundo vai mudando toda hora. Os costumes, os hábitos, a tecnologia, os meios de comunicação, tudo vai mudando. Mas a palavra do Senhor, ela continua. E se dermos ouvidos à palavra do Senhor, mesmo que o mundo mude, nós continuaremos prevalecendo. Às vezes, nós oramos e queremos que o Senhor, na semana seguinte, transforme nossa vida. Mas devemos ter uma perspectiva eterna. É óbvio que tudo estará bem conosco, mesmo agora, na vida mortal. Mas temos que ter também uma perspectiva eterna. Porque o Senhor falou que os mansos lhe dariam a terra, significa exaltação, irmãos. Temos que ter a perspectiva eterna. Eu e vocês temos uma visão temporal. Nós só conseguimos ter uma noção de alguns anos. Eu, por exemplo, tenho 62 anos, então eu tenho uma noção desses 62 anos, quanto tempo passou. Começo a olhar os anos que ainda tenho, talvez alguns anos pela frente, não sei. A nossa visão é assim, temporal. Mas Deus não tem esta visão. A visão dele é eterna. Como era, como são e como serão. Ele consegue ver tudo. E se nós atentarmos à palavra do Senhor, jamais deixaríamos de prevalecer. E o Senhor fala no 9: pois foram designados para ser uma luz para o mundo e salvadores de homens. E se não forem salvadores de homens, serão como sal que perdeu o sabor, e daí em diante para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ser a luz do mundo, o sal da terra. Eu tenho ponderado um pouco sobre isso. É claro que, ao guardarmos os mandamentos, somos uma influência positiva para nossos vizinhos, amigos, familiares, e podemos exercer essa influência positiva sobre muitas pessoas. Mas a maior influência, o maior trabalho que eu e você podemos fazer, ele é realizado nos templos de nosso Deus. Quando fazemos convênios,
quando recebemos as ordenanças e como buscamos salvação e exaltação para os filhos de Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, quando o Senhor se refere ao sal, à luz do mundo, claro que Ele está pedindo para sermos um exemplo para as pessoas de proclamar seu Evangelho. Mas o presidente Nelson tem nos advertido, nos chamado para sermos aqueles que coligam Israel dos dois lados do véu. Que possamos estender nossa visão, ampliar nossa visão da imensa obra que temos em nossas mãos de realizar. Que possamos preparar as nossas histórias da família, que possamos levar ao templo e resgatar nossos antepassados, e não só eles, mas a todos que for possível. E esta é a grande obra que nós executamos hoje. E quando o milênio chegar, esta obra será completa. Mas que possamos estar bem engajados para ser esta luz do mundo, o sabor dos homens, que vai poder, esse sabor, influenciar a todas as pessoas da Terra. Que obra maravilhosa, né? Espero que você possa estar tendo os mesmos sentimentos que eu tenho dessa extraordinária tarefa que temos à frente, que estamos realizando nesse momento. Eu sei que eles passavam por grandes tribulações e, eventualmente, eu e você também passamos por dificuldades, por provações, por adversidades. Mas olha o que fala o versículo 12. Após muita tribulação, vem as bênçãos. Após muita tribulação, vem a bênção. Que possamos continuar vivendo o Evangelho em retidão. Porque o Senhor disse em 82:10, né? Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, temos que exercer fé no Senhor, porque Sua palavra não falha. Temos que continuar firme. Nos versículos 15 e 16 diz assim: Eis que vos digo que a redenção de Sião precisa vir por poder. Portanto, suscitarei um homem para meu povo, que o guiará como Moisés guiou os filhos de Israel. E naquela época, naqueles dias, este homem era Joseph Smith, o profeta de Deus. Em nossos dias, o homem que nos guia como Moisés é o presidente Russell M. Nelson, o profeta vivo do Senhor, que acabou de fazer 97 anos. Extraordinário, presidente Nelson. Ele que é o nosso profeta, como foi Moisés. No versículo 15, o Senhor ensina que Sião deverá ser redimida com poder. Claro que os santos não conseguiram retornar para o condado de Jackson. Mas lembra, tinha dois motivos. Um é para que a cálice da ira do Senhor se enchesse. Lembra que depois os santos foram expulsos, eles migraram e foram para as montanhas rochosas, e ali eles permaneceram em segurança, enquanto todo o resto estava se destruindo na guerra da civil americana. E aquelas pessoas foram devastadas. Eu fico imaginando se tivessem dado ouvidos ao profeta de Deus, como o Senhor poderia ter estendido o seu braço de misericórdia e poupar aquelas pessoas. Muito bem. Mas ainda aqui diz que o Senhor vai redimir Sião com poder. Qual é o lugar de coligação? É no condado de Jackson. Embora os santos estejam bem estabelecidos no vale das montanhas rochosas, um dia o Senhor chamará a todos, guiados por seu profeta, para poder voltar e edificar Sião. E será um dia semelhante aos dias de Moisés, em que o Senhor manifestará grande poder, indo à frente do seu povo. Não sei se nos dias de meus filhos, netos, não sei, irmãos. Mas sei com certeza que esse dia chegará e será maravilhoso. Mas naquela época o Senhor ordenou que fosse criado um grupo para ir resgatar Sião, que poderia ter até 500 homens, mas que de maneira nenhuma eles deveriam ir com menos de 100. E foi conhecido como acampamento de Israel. Posteriormente mudou-se para acampamento de Sião, e 204 irmãos fizeram aquela jornada.
Quando o acampamento chegou próximo a condado de Jackson, o Senhor orientou o profeta que deveria dissolver o acampamento. Imagina isso. Os homens viajaram dispostos a dar sua própria vida, imaginaram que travariam batalhas. E depois o Senhor disse que deveriam ser dissolvidos e retornarem para seus lares. Alguns ficaram chateados, mas a maioria deles manteve-se fiel. E daquele grupo o Senhor chamou os 12, chamou os 70 e organizou um quórum dos 12 apóstolos com 70 que estavam dispostos a dar a vida pelo Senhor. Hoje, o Senhor não está pedindo que nós vamos lá e sejamos mortos pelo Evangelho. A alguns o Senhor tem pedido isso, mas não a todos nós. Mas Ele tem pedido para vivermos seu Evangelho. E esse é um desafio imenso. Viver o Evangelho no dia a dia, como Cristo. Quando fala assim, viver o Evangelho, irmãos e irmãs, é viver como Cristo viveria. Muda toda a visão de viver o Evangelho. Viver o Evangelho como Cristo viveria. Sei que temos falhas. Eu sou uma pessoa cheia de falhas. Todos temos falhas. Uma vez o presidente Aylan, ele comentou algo assim: não me julgue mal porque o meu pecado é diferente do seu. Todos erramos, todos pecamos, todos carecemos da expiação para um dia retornar à presença de nosso Pai Celestial. Mas podemos fazer o nosso melhor. Podemos melhorar a cada dia. Podemos nos esforçar para ser mais semelhante a Cristo. Muito bem. Continuando aqui, e vou encerrar, no versículo 36 fala assim: toda vitória e toda glória ser-vos-á manifestada por meio de vossa diligência, fidelidade e orações de fé. Toda vitória, toda glória, diligência, fidelidade e orações de fé. Diligência é um esforço constante e corajoso, especialmente em dar ouvidos à palavra do Senhor e servir ao Senhor. Então, um esforço diligente, corajoso em servir ao Senhor e dar ouvidos às suas palavras. Fidelidade é um esforço constante com um compromisso assumido. Olha só, todos nós fizemos convênios com Deus. E quando Ele pede fidelidade é que nós possamos ter um compromisso com aquele convênio que assumimos. Orações de fé. Orações é a forma que o Senhor nos possibilitou para entrarmos em contato com Ele diretamente. Orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, buscar revelação pessoal, conversar sobre nossos anseios, nossas dúvidas, nossas amarguras, a situação que estamos passando, uma conversa sincera com Deus. Mas aqui o Senhor fala orações de fé. O Elder Baden, ele ensinou que a fé em Cristo sempre leva à ação. Então eu gostaria de pensar aqui, orações de fé. Buscar inspiração do Senhor e fazer algo. E fazer algo que está ao teu alcance. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para finalizar, eu notei aqui na margem uma mensagem do presidente Nelson, da conferência de abril de 2008, o título era Trabalhemos Hoje. E ele falou o seguinte, abre aspas, nossa exaltação futura requer nossa total fidelidade agora e aos convênios que fazemos e às ordenanças que recebemos na casa do Senhor. Que fim da citação. Que alegria. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu faço aqui um convite muito simples. Que possamos voltar nosso coração, nossos desejos, nossa mente para o Senhor. Que possamos viver o Evangelho em nosso lar como Jesus Cristo vivia.
convido-os para que possamos frequentar a casa do Senhor, os templos, e lá aprender o caminho da vida eterna, aprender sobre nosso Pai Celestial, o propósito da vida, receber a revelação pessoal e adorarmos ao nosso Deus. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, um abraço do Vovô Dé. Cuide-se bem, viva o Evangelho, seja feliz. Tchau.